que é um tema pergunta, né? Seria, são os super-heróis fascistas a versão contemporânea do Eram os Deuses Astronautas, de quando eu era adolescente. O livro do Erich von Däniken. Bom, então, eu queria começar, assim, falando que eu não acredito. Eu acho que os super-heróis, em sua origem, eles começam, se a gente tratar o primeiro super-herói, que aparece em meados de 1938, que é o Super-Homem, ele começa com uma mistura dos romances Penny Dreadful, né, dos romances pulp, dos romances baratos, herdados da tradição inglesa e alemã, que são esses chamados Penny Dreadful, né, que são esses romances muito baratos, de um penny, que em geral tratavam de crimes sangrentos e tinham uma atmosfera sobrenatural. Então, o quadrinho de super-herói, ele nasce da junção de dois ambientes. Tá todo mundo entendendo, acompanhando, né? Tá. Ótimo, obrigado. Ele nasce da junção de dois ambientes técnicos e artísticos que se contaminaram. Um deles é a revista Pulp, é a revista barata, com temas como, por exemplo, o robô gangster versus homem morcego, um romance pulp de 35, em que o homem morcego é a cara do Batman, com as tiras de jornal americanas. As tiras de jornal, o quadrinho em jornal, ele era muito popular já desde o princípio do século XX, desde os primeiros anos do século XX, e ele tem existência nos jornais europeus desde o início do século XIX, enfim, de diferentes formas. Ele se formata mais, ele recebe esse formato que a gente conhece, da tira horizontal, já na segunda década do século XX. A primeira versão de revista em quadrinhos, comic book, eles vão ser coletâneas do material de jornal. Então, você encadernava aquilo, primeiro você distribuía, junto com o jornal, as primeiras versões, já nos anos 30 e 20, você tem versões das tiras mais populares encadernadas juntos. Você pagava um pouco a mais pelo jornal diário e recebia, podia levar o encadernado. Em 37, o Lielson vai me ajudar agora lembrando o nome do vigarista aqui. Qual deles? O cara que foi pai do presidente da EC Comics, o nome dele eu não sei. Peraí, eu posso... O Bill Gaines, não? O Gaines? Eu acho que foi o Gaines. Isso, o Bill Gaines, se eu não me engano. Bom, mas não importa, era gente que estava, enfim, um desses caras, ele começa a juntar esse material, volta a essa junção de material de tiras de jornal com coletâneas de vários tipos de tira. Com o tempo, a geração do Bill Gaines, uma série de editores do quinto escalão, não é nem da literatura, nem da revista, nem da Reader's Digest, ele começa a fabricar material inédito por uma questão de concorrência mesmo. Vocês estão entendendo isso? Então, o quadrinho, só fazer o assim, o quadrinho, ele tem esse começo. Gente, quase toda novidade em arte, ela nasce muito da competição capitalista. Isso é muito importante. E eu não estou falando só da arte industrial, eu estou falando do Velázquez. Entendeu? Eu estou falando do Goya. Uma parte importante das inovações técnicas, elas acontecem quando o artista, ou o editor, ou depois marchand, ele busca se diferenciar dos seus concorrentes. Então, tem muito a ver. A qualidade artística tem muito a ver com a competição capitalista. É a única coisa, talvez, que preste na competição capitalista,
que ele cria essa corrida em busca, enfim, de novidade, né? Com o tempo, uma dupla de editores que depois vai fazer a DC Comics, eles vão... Eu não fiz um estudo prévio, gente, porque eu queria ter forma de conversa com vocês, entendeu? Eu queria ficar um pouco mais solto, sabe? Então, alguns nomes estão me escapando também, porque há muitos meses que eu não dou aula. Eles começaram a chamar jovens desenhistas muito jovens mesmo, para criar material que não passa de pastiche das tiras de jornal de aventura, que é o grande momento das tiras de jornal de aventura nos anos 30, quando você já tem um público fiel de leitor de jornal, um público alfabetizado como não tinha na primeira década do século XX. Então você tem um público jovem alfabetizado. Né? Você tem a primeira geração de filhos de trabalhadores que vão para a escola. Então tem criança de menos de 10 anos que sabe ler, o que não existia na primeira década do século XX, era muito raro. Então, é aquilo que o Marx chamava, né, de concreto pensado, enfim, ele é síntese de várias determinações de vários lados. Entre eles tem esse crescimento do nível educacional americano, ainda que rudimentar. Enfim, essas tiras de jornal, esses editores, de 36 em diante, em 37 principalmente, eles começam a criar o próprio material. São as tiras, são pastiches dessas tiras, ou seja, você tem uma versão do Mandrake, você tem uma versão do Fantomas. Os artistas de quadrinho iniciais, os que fazem os comic book, não os caras da tira, eles são o terceiro escalão, quarto escalão de desenhistas de quadrinho, é gente que não conseguiu entrar nas tiras de jornal. Vocês entenderam? O mercado de tira de jornal, ele era muito competitivo. Um cara que nem o Seeger, do Popeye, criador do Popeye, o Seeger fazia parte, para vocês verem, do Clube do Iate. O Clube do Iate tinha o Seeger, o Errol Flynn e o Baby Ruth, que é o maior esportista americano da época. É mais ou menos como se o quadrinista hoje fizesse parte do clube do Cristiano Ronaldo e do Spielberg, entendeu? Mais ou menos isso. Então, eles eram estrelas, era um mercado muito difícil. E esses rapazes que entraram no... a classe foi embora, eu acho. A classe desligou os aparelhos. Esse pessoal que começa a fazer quadrinhos, eles fazem parte um pouco desse eu não vou dizer lumping, mas, de certa forma, ele é a mistura, a fusão do quarto time da literatura, que é essa literatura pulp, a literatura com teor ligeiramente pornográfico, pornosoft, né? Essa literatura do Lovecraft, por exemplo, com esses caras que não entraram no mercado principal de quadrinhos. Então, o quadrinho, ele nasce um pouco disso que eles chamavam também de penny funny, que é aquela diversão barata. Se vocês forem analisar a figura do super-homem, o super-homem, olha como tem a expressão penny em várias diversões americanas, tinha os penny museum, que eram os museus, que eram os circos, que tinha desde a mulher barbada, até a criança que não tinha braço nem perna, até uma criança prodígio que desenhava muito rapidamente qualquer coisa que você dissesse, como era o caso do Winsor McCay. O Winsor McCay começa com uma atração de circo. Então, pense na figura do super-homem, aquela capa. Aquela capa é a capa do trapezista, é a capa do mágico. A força dele é uma mistura do homem forte do circo com os romances pulp de ficção científica, com os super-heróis, com os heróis, ainda não tinha o termo super-herói, com os heróis das tiras de jornal. Só que você não tem um desenhista como o Ray Moore, que era o desenhista do Fantasma, grande desenhista. Você não tem um desenhista como o Al Camp, ou como o Roy Craig. Você tem uma molecada que decalca as figuras, muitos dos desenhos são decalcados, e eles criam aquele tipo de personagem. Bom, enfim, o super-homem
Na terceira edição do mesmo gibi, ele já vende 1 milhão de cópias. Em 1938, isso. Ele vendia tanta cópia quanto os jornais americanos. E jornal americano, gente, é um negócio muito sério no começo do século XX. Não tem comparação. Jornal de negros libertos, em 1870, tem 2 jornais para cada grande cidade americana de negro liberto. A tiragem do New York, do Herald, um dos maiores jornais nova-iorquinos, em 1930 era de 1 milhão de exemplares. A tiragem do Estado de São Paulo, que era o maior jornal brasileiro, em 1950, era 20 mil exemplares. Vocês verem a diferença. Sabe quantos jornais tinha Nova York? Nova York tinha 1000 jornais na virada do século. É uma cultura de jornal que permanece muito forte até a guerra. O Clement Greenberg, que é o maior crítico americano da história, o crítico mais influente americano da história, ele era cronista do Jewish Review do Brooklyn. É mais ou menos como um cara escrever um folheto, como chama essa periferia de rico aqui de São Paulo? Alphaville. É mais ou menos como se tivesse o cara que escreve crítica de arte para o jornalzinho de Alphaville e ele fosse o curador da Bienal de São Paulo. Vocês entenderam o tamanho que era o negócio? Então, essa explosão também então, é muito do parque gráfico e é muito de uma efervescência cultural popular que tem nos Estados Unidos, muito maior do que qualquer capital europeia. Nova York, em 1900, tem 1000 teatros, e são os teatros de vaudeville. O teatro de vaudeville é fundamental para a cultura de quadrinho, para a cultura de super-herói. Ele era também custava, adivinha, um penny, você custava lá 1 centavo, 5 centavos, você ficava o tempo que você quisesse no teatro assistindo esquetes de atores. O ator saía do teatro e ia para o outro. Hoje os bailes funks funcionam muito assim. O mesmo cara, o mesmo artista iniciante, ele vai passar indo de uma noite para outra até terminar às 5 horas da manhã. Até você ter uma noite sua, né? Uma noite de gala sua, quando você vira Anitta. E consegue cobrar 750 mil reais por show de cachê. Então, o super-herói, ele começa no ambiente da diversão barata popular. Vocês entenderam? Ainda que os editores sejam burgueses, os seus criadores, por exemplo, Schultz, o Siga, eles são 2 jovens judeus do gueto, não são nem de Nova York, que estavam tentando entrar nesse mercado, que já é um mercado secundário não no sentido econômico, mas no sentido que vocês entenderam, que botam... Se vocês pegarem as primeiras histórias do Super-Homem, eu não vou ficar enchendo vocês de imagem, tá? Eu vou falando e vocês depois escrevem no Google. Primeiras histórias do Super-Homem. As primeiras histórias do Super-Homem, a primeira aventura do Super-Homem é salvar uma mulher que está apanhando do marido. A segunda é libertar uma mulher pobre que está sendo condenada injustamente. Ele derruba a porta do prefeito. O Super-Homem, o que eu quero dizer é que o Super-Homem, ele começa como um cara working class hero. Vocês entenderam? E os super-heróis eram criações pulp, eram criações baratas, populares. Olha, depois que lança o Super-Homem, ele vende 1 milhão de exemplares, como vocês podem imaginar, teve um ritmo de um super-herói novo por semana até a guerra. Então, a maior parte deles durou uma história. Quando ele se dava, ou não conseguiu chegar na guerra. Então, a maior parte... Mas tem centenas de versões do Super-Homem. Então, o personagem Lanterna Verde, quando ele é criado, o criador dele tem 19 anos. Você ganhava, para trabalhar para essas editoras, $1 por dia, que não é pouco. É o preço de um profissional adulto. É o preço de um jornalista do New Yorker, do New York Times, em 1938. $1 por dia era mais ou menos o que ganhava. Então, para um moleque, durante a recessão americana,
Ganhar $1 por dia é bastante. Eles venderam por $200 os direitos do Super-Homem, os dois criadores do Super-Homem. Mas que é uma exploração absurda. Depois o Siga processou a DC, processou a Warner, com toda razão, quando ele viu, 25 anos depois, o Marlon Brando ganhar $1 milhão para fazer um papel secundário no filme do Super-Homem, e ele ganhando, e o Schultz, por exemplo, ganhando pensão por invalidez, e o Siga trabalhando nos Correios. Né? Então, agora, ele começa num caldo de ebulição de cultura popular, que tem, gente, várias das características da cultura popular ao redor do mundo. Ou, enfim, quem aqui tem contato com literatura pulp? Tarzan, Monteiro Lobato, você, cavaleiro ali. Vocês devem ter. Você pega o Lovecraft, você pega o Tarzan, do Burroughs, você pega toda essa literatura de ficção científica, de horror do começo do século XX, ela sofre de todas as acusações que hoje caem nas costas do Monteiro Lobato. Ela é racista, ela é misógina, ela é imperialista. Mas ela não é imperialista no sentido programático do fascismo, mesmo o fascismo comum. Ela tem essa coisa reacionária no sentido popular mesmo. Ou vocês acham que uma parte dos eleitores do Bolsonaro não é uma parte dos eleitores do Lula? O Lula terminou com 86% de aprovação. Então, uma parte das pessoas que aprovaram o governo do Lula, eles votaram no Bolsonaro. Então, faz um pouco parte desse caldo. A gente tem que... Entendeu? Tá claro até aqui? A explanação? Tá? Vocês estão acompanhando? Ótimo. Então, os super-heróis, eles nascem com um lumping mesmo, com uma ralé, uma choldra da cultura, os desqualificados da cultura. Olha como lembra um pouco o tipo de gente que o bolsonarismo empodera, né? Porque o bolsonarismo, uma das características mais fortes do bolsonarismo é empoderar o tio burrão, né? Aquele parente meio idiotizado, o fracassado, enfim, ele faz isso um pouco. E como faz um pouco parte dessa ralé da arte, no caso, né? Ainda que seja arte popular. Só que acontece, você tem, mas ele tem outras características em comum com o fascismo. Eu tô refutando a minha própria tese o tempo inteiro, né? Ele tem outras características em comum com o fascismo, é de ter uma espécie de rebeldia inicial contra o status quo. Também faz muito parte do discurso do atual presidente, que um dos inimigos dos quadrinhos inicial, lógico que era a igreja. Porque é difícil competir, né? A missa com o gibi novo, em $1, né? E o gibi passa a fazer muito papel que o celular, para quem tem criança hoje, sabe bem, o celular com o desenho animado faz para quem é pai de criança. Ele está destruindo a casa, você bota o Pocoyo lá, bota a Peppa Pig, a criança para um pouco. E o gibi tinha essa função também. Tem até hoje, né? Bom, então, o que acontece? Só que eu tenho um problema, eu tenho uma diferença, inclusive, com um livro muito bom do Rogério de Campos, que é Super-Homem, o Romantismo de Aço, que é um livro bom, mas que eu não concordo. Eu acho que ele está errado. Porque ele trabalha esse mito do super-herói como um mito fundante do próprio fascismo. E eu acho que o mito fundante e o fascismo ele é variado, ele é vários, né? Ele tem muita... Agora, eu acho muito complicado você... vou dar um exemplo vou falar o que acontece com o super-herói no momento que eles realmente se engajam no fascismo como ele é conhecido nos manuais, ou seja, quando ele passa a ser a população, o movimento popular que defende programaticamente os interesses da burguesia. Ele a ideia do fascismo está muito ligada à ideia de milícia. Vocês sabem disso melhor que eu, porque vocês estão estudando isso, né? Inclusive, vocês conhecem a ideia do fascismo. Desculpa ensinar o Padre Nosso ao Vigário, só para eu
Eu estou falando para mim mesmo, tá? Ele vem muito do facho, né? Do feixe que você colocava em torno da arma do machado imperial, desde o tempo dos imperadores romanos. Vê se vocês conhecem bem, né? Então ele é aquele fecho de madeira que é frágil, sozinho, mas que junto ele protege o imperador e que fica em volta do imperador. Então o fascista é o cara que está em volta do poder, o miliciano fácil, ele está em volta de um poder unificado, né, imperial, para proteger aquele negócio. Não é à toa que a gente usa tanto o termo milícia, né, hoje em dia, que é, ou seja, você cria pessoas que são da classe popular para defender interesses da burguesia. Mas eu acho que tem uma outra coisa. O começo dos super-heróis, assim como de várias outras artes, ele é muito mais popular, ele tem um reacionarismo popular, resultado da ignorância, resultado, enfim, daquilo que o... e tem um historiador francês que ele tem um termo que eu adoro, ele chama de mentalidade, ele usa muito, então, é um cara desse do estruturalismo dos anos 60. Já me lembro o nome dele. Ele fez uma história da Mesopotâmia e ele disse que a mentalidade é uma prisão de longa duração. Vocês notam que o professor, quando fica fora de forma, a primeira coisa que vai embora são os nomes, né? A gente mantém o... É o Leblanc. Não entendi. Marc Bloch. Não é o Bloch, é o francês. É o Bourdieu? Não é o Bourdieu. Não, é Brodel. Brodel, obrigado. Obrigado, Maria, Brodel. Isso mesmo, muito obrigado. Enfim, o Brodel fala sobre essa mentalidade como uma espécie de prisão de longa duração, não é? Cujo instauração dessa prisão por parte das forças dominantes, ela é demorada também. Então, demora para você aprisionar isso. O que eu acho que aconteceu com os super-heróis, por exemplo, Lanterna, eles têm um período, esse período de 38 a 39, que os super-heróis são criação de jovens filhos de operário, da primeira geração de operários alfabetizada, mas com parcos conhecimentos, tanto de literatura quanto de qualquer outra coisa, que tem a oportunidade de criar, repetir o material do pulp ilustrado e baixar a idade do consumidor do pulp e fugir da censura, né, do que os pulps sofrem, enfim, com conteúdo mais sexual, entendeu? Então, ele começa com uma produção popular, só que os super-heróis, em 39 para 40, eles atendem ao apelo da guerra. As editoras, elas recebem, inclusive, perdão governamental por vários momentos. Desde o início, os quadrinhos sofrem, as revistas em quadrinhos sofrem perseguição do Congresso americano, dessa democracia americana, esse fantasma, né? Aquela coisa do Lacan, que ele fala de fantasma, né? Imagem sobre uma imagem. Ele tem sempre sofreu essa pressão e eles recebem uma espécie de perdão para participar do esforço de guerra. Vocês estão entendendo? Para mim, é um momento fundamental quando o super-homem e seus colegas, eles deixam de ser heróis do povo, para se transformarem em defensores do status quo, em defensores do American Way. É quando eles vão combater os nazistas. É aí, em 1940, que nasce a geração de heróis mais ligadas a isso que as pessoas vão conhecer como o fascismo americano ou como o imperialismo cultural americano, que é o Capitão América. O Capitão América nasce da guerra, nasce para a guerra. A Mulher Maravilha, apesar da fantasia... Se a Mulher Maravilha é um caso tão louco, é um negócio, o criador é tão excêntrico e tudo em volta dela é tão excêntrico, porque ele pega um pouco esse feminismo popular, né, inclusive por herança, né, a mulher do criador da Mulher Maravilha era uma feminista trabalhista importante, do começo do século XX, mas que ele mistura com uma série de preconceitos e sem abandonar o racismo americano e o Destino Manifesto americano. Né? Destino Manifesto, para quem
enfim, vocês sabem disso, mas ele é, enfim, essa doutrina de que o destino dos Estados Unidos... Aqui, esse é um bom livro sobre a Mulher Maravilha, é um bom livro dessa... Fui eu que fiz a resenha, né, para 451 desse livro. É um bom livro. É um bom livro, principalmente para a parte de feminismo do início do século XX americano. E como ele começa trabalhista antes de virar um produto de ele entrar nessa discussão cultural, né? Enfim. Onde eu estava? Me perdi. Falando sobre a Mulher Maravilha Mas- e esse lado mais barato, esse lado mais comercial do feminismo, talvez. Não, mas Isso. Então, mas eu estava mesmo, obrigado. Eu estava mesmo falando do momento em que os super-heróis eles passam a significar o fascismo. Né? Eles passam a significar o imperialismo americano, que é a hora que eles entram na guerra. E eles sofrem um esvaziamento imediato. As vendas do Super-Homem, para vocês verem que não é, que é um negócio, as vendas do Super-Homem caem de 1 milhão de exemplares por mês para 150 mil exemplares por mês, no pós-guerra. Então, eles entram no esforço de guerra, eles se transformam em peça de propaganda, e como todo mundo que vira peça de propaganda, depois de mastigado, é abandonado. O que acontece com os super-heróis? Eles entram num período recessivo, que abre espaço em que a censura volta Enfim, eles não são mais... A guerra acabou, a censura volta a perseguir os autores, e eles perdem justamente aquela fluência inicial popular. As histórias são decididas em grandes equipes. Tá? Os super-heróis eles têm vários revival nos anos 60 e depois nos anos 90, enfim, e hoje em dia com a tentativa de reviver os super-heróis. Na minha opinião técnica, que é a única opinião que eu acho que você pode ter em arte, né? A não ser que vocês acreditem, enfim, esgares da alma, sei lá, Deus, o que seja, é que os super-heróis nunca deixaram de decair dos 2 primeiros anos de produção, onde aparece o Jack Cole com Plastic Man, que é provavelmente a grande obra-prima dos super-heróis, é o único artista de talento, junto com o Will Eisner. São os 2 caras que também produziam para jornal e produziam para revistas, ou seja, eles estavam por uma opção comercial, né? Eles faziam super-herói, mas eles podiam fazer qualquer outra coisa. Enfim. E na minha opinião, só decaiu e só foi se transformando num discurso cada vez mais... Quando eles começaram a colocar interioridade nos heróis, os heróis deixaram de ser aquelas peças móveis, aqueles fantoches arianos, numa fantasia infantil mesmo, e começaram a continuar uma fantasia infantil, mas travestidos de interioridade, de questões pessoais, de justiça pessoal. Aí eu acho que o fascismo foi se transformando, foi se acirrando, se aproximando disso que várias pessoas chamam hoje de anarcocapitalismo, né? Você envelhece e vai vendo quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, viu? Se transformam no anarcocapitalismo, que são personagens que parecem se vestir de indignação social, mas que é individualista, continua com o individualismo americano acirrado, né? Esse individualismo é americano, não adianta você falar, não, mas tem super-herói no Brasil, não? É o super-herói brasileiro, é o super-herói americano, defendendo os interesses dos americanos, inclusive. Entendeu? O super-herói brasileiro doutrinador, ele não defende o American Brasil, não defende a TFP, ele defende o American Way of Life americano. Então, eles não são só cópias, eles são agentes imperialistas. Fazem parte da tal guerra cultural. Eu acho que, portanto, o que aconteceu com os super-heróis,
ele tem ele tem que ser medido de duas formas, gente. Primeiro, não é isso que traz a boa ou má qualidade para uma obra de arte. Por favor, né? Se você pegar, sei lá, o Kipling, tem dois tipos de pessoa, né? Pessoa que não gosta do Kipling, ou seja, não sabe, não entende o que é literatura e arte, a pessoa que gosta do Kipling, então tem alguma chance. Não quer dizer que entenda, mas tem alguma chance. O Kipling é um porco racista, é um imperialista. O principal herói dele, que é o Kim, o primeiro herói dele, Kim, é um espião inglês. É um espião inglês. É um negócio... ele antecede, o Kipling antecede muito da literatura pulp, inclusive nesses maus sentimentos, né, da literatura pulp. Ver o Balzac, é um monarquista, não é o caráter que vai dar o talento para o artista. Espero que isso fique claro. Até porque, olha, gente, vivendo agora, chegando aí nos 30 e tantos anos trabalhando com arte, estou começando a achar que talento e caráter andam em direções opostas. Eu acho que um pouco da ideia fixa, da obsessão do artista pela obra, acaba piorando muito a vida de quem está em volta dele, viu? Enfim. E a arte, a outra coisa é que a arte de toda forma. A arte, no fim das contas, você sabe fazer alguma coisa. Né? Não quero dizer que a mensagem não importa, mas eu quero dizer que a mensagem ela pode ser trocada, mas a forma não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse apelido, tem gente que me chama de formalista quando eu digo isso, que é um apelido que ele começa a ficar famoso na crítica stalinista aos artistas que foram banidos das funções deles. Quando acontece a Revolução Russa, o Lunacharsky, olha que o Lunacharsky chama para dirigir as faculdades de arte. O Tatrin, o Chagall, o Malevich, só fera, só tem fera. Com o acerramento do regime policial, esses caras são banidos e eles começam a ser tratados, as pesquisas formais dos artistas começam a ser tratadas como, enfim, formalismo. Né? Não estão falando da revolução, enfim. Assim como hoje, se o cara não fala do comércio, não fala de comprar cigarro, você também é um formalista, né? Você está interessado em outras coisas, e as pessoas vão chamar de snob, enfim. Como se fosse um problema isso, né? O snobismo artístico. Eu não consigo entender, viu? Eu acho que acho que é uma das piores. As pessoas podem me acusar de vários defeitos. Agora, modéstia não é um deles, entendeu? Artista modesto não serve nem para cavar a própria tumba. Enfim, eu acho que os quadrinhos de super-herói, eles enfrentaram essa decadência do qual eles não se recuperam. Não é o Alan Moore que vai fazer eles se recuperarem, porque o que o Alan Moore faz é fazer uma crítica aos quadrinhos de fora dos quadrinhos, entendeu? E ele cria uma narrativa, uma contra-narrativa que, no fim das contas, reafirma o domínio, um domínio que aparece, que parece... Pode reparar que isso é uma tônica de vários desses caras supostamente subversivos. Eu sou anti-subversivo, porque como eu sou revolucionário, eu acho que o subversivo é contra-revolucionário. Então, eu acho que essa pequena subversão do Alan Moore, de dentro para fora, ela dá a ideia de que o fascismo é universal e atemporal. Daí o meu problema com esse encaixe. O super-herói é fascista, o não sei o que é fascista, o Platão era fascista, entendeu? O Monteiro Lobato é racista. Gente, o Monteiro Lobato não é racista para um homem branco brasileiro criado no século XIX. Quando a gente lê hoje o Freud condenando a masturbação, dá um choque, mas o Freud é um vienense do século XIX. É um grande avanço. O racismo que eu estou falando do Kipling, o racismo do Kipling é um avanço com relação ao racismo inglês. Vocês estão entendendo? Então, não dá para achatar historicamente. E o que fica, no fim das contas, enfim, né? Esses grandes regimes vão passar, assim como o capital vai passar, assim como a ideia de arte, de autor vai passar. Quando acabar o capitalismo, acaba o artista. Aposto que vocês quiserem. Não vai acabar a arte. Não vai acabar a criação. Mas acaba o artista. A figura do artista. O Barthes fala isso com a morte do autor.
a figura do individualista burguês, que consegue um espaço dentro do mercado da arte, dentro da vida, o chamado mundo da arte, ele deixa de existir. Vai existir outra coisa, pode ser melhor até, né? Assim como, enfim, para quem já viu a escultura da Costa do Marfim do século XVII, é um negócio maravilhoso. O Picasso mesmo percebeu que era muito melhor que a escultura europeia do século XVII, mas ela não era feita por artistas, ela era feita por homens que chegavam na maioridade. Vocês entenderam? Ele não tem aquele lugar associado ao artista, é disso que eu estou falando. Sacaram? É muito difícil o artista se desligar da ideia burguesa de individualidade e de produção e de afirmar a si mesmo como uma espécie de marca, gente. Que é a tônica do capital. É a marca. É o estilo. Vocês sacaram? Com o estilo, o artista tem um negócio dele. Sabe o que acontece? Ele cobra por aquilo. Gente, eu fiz agora uma série para televisão aí, Tainá. Mas eu assino, mas eu não sou dono do personagem, entendeu? Eu obedeci 1000 regras de mercado e é o meu produtor. Cada vez que ele revende por uma rede de televisão, ele vende por $160 mil. Adivinha quanto que eu vejo desse dinheiro? Adivinharam, né? Nada. Quando eu paro de escrever, eu paro de receber. A arte é a possibilidade do artista fugir da roda de escravidão do capital, que é a alienação do trabalho, o trabalho pela alienação, que usurpa o trabalho de você. Você tem um trabalho que é seu. Mas o que acontece na indústria cultural? Você também é usurpado do trabalho que é seu. Você sabe que os artistas de quadrinho, eles só vão ter os próprios originais deles a partir de 78. Vocês sabiam disso? Até 1978, a editora, sabe o que ela fazia com o original? Entregava para fazer o gibi? Rasgava. Rasgava porque o artista não podia pegar e vender para outra pessoa. Então você destrói o original. O artista está dentro daquele processo, alto processo de alienação. Dentro do processo de alienação da indústria cultural, os primeiros 2 anos dos super-heróis, eles são de liberdade criativa igualável ao samba brasileiro do morro. Antes de virar o atual bolero, né? Bolero dor de cotovelo. Antes de virar o bolero dor de cotovelo, quando ele era uma espécie de pulsão de produção, e interessava pouco quem tinha feito, mas enfim, funcionava num estágio pré ou pós-capitalista, os quadrinhos eles tiveram esse momento, mas desapareceram. Eu acho que e só vai piorar, entendeu? Eu acho que é uma forma anacrônica. Como chama quando o negócio está antiquado? Não é mais do tempo? Demodê? Oi? Demodê? Ultrapassado, Demodê. né? Ultrapassado. Anacrônico mesmo, não é? É anacrônico. É mais ou menos como tocar blues hoje, sabe? As bandas de blues. Desculpa se algum de vocês tem uma banda de blues. Sabe? É como ter uma banda de blues, entendeu? O branco do shopping tem uma banda de blues, falando dos horrores dele nos campos de algodão. Sabe? Baby, que saudade de você. Liga o Skype. Liga o Skype que você vai ter saudade. Então, as formas de arte ficam anacrônicas. Elas se extinguem, elas têm uma temporalidade. Que os atuais autores de heróis, eles enxergam um pouco isso. Eu vou abrir exceções para o Alan Moore, que é o Capitão Britânia, que tem humor. E no humor é uma forma de você rever e voltar ao gênero, tratando dando uma espécie de opacidade para aquilo. Ou seja, você mostra que aquilo é uma obra de arte. Vou interromper um pouco e vocês perguntam aí. Vai, gente. A gente estava esperando chegar aí nessa parte que quando vai ter essa transição, né? Quando eles são apropriados, esses jovens ali que estão produzindo, né? Que vão ser apropriados, vão ser, na verdade, desapropriados do que eles estão fazendo
e começam a virar esses... como é que eu digo? Começam a dar essa guinada mais à direita, né? Que vai ser mais para a década de 50. Estava esperando... Chega mais ou menos esse período, né? Mas o que você estava falando antes do que o artista vai desaparecer e talvez vire outra coisa, eu espero que seja um ócio compartilhado, só uma observação assim. Não sei se alguém mais quer fazer algum comentário. Eu queria comentar uns livros que tem a ver com o que o Rafa falou até aqui. Tem esse aqui, que é a história dos criadores do Superman, que mostra o Siegel cagado no começo, sem um puto para tomar um café, e aí conta a história dele e tudo mais. Saiu pela Aleph ano passado ou ano retrasado. Eu não gosto tanto da arte, mas a história é das mais interessantes, assim, assim, é uma espécie de suco dessa exploração do que foi o super-herói. Daí depois eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho do Bob Kane, o criador do Batman, talvez o maior cafajeste dessa indústria, que é uma indústria de cafajestes. Esse aqui é o livro do Rogério, que o Rafa comentou que ele acha um livro muito bem escrito, mas ele discorda do pressuposto. E eu acho que o Rogério tem um ponto que ele coloca aqui, mas eu acho que ele não desenvolve tanto, que é no momento que houve a caça às bruxas aos quadrinhos e um código de ética de base moralista, isso serviu mais do que nunca a grande indústria do super-herói acabar com a concorrência. Exato. Esse é um ponto do Rogério que ele sempre volta, que eu acho que ele argumenta muito bem. Só para o Rogério de Campos, né, editor da Veneta, né, que editor de intelectual dos quadrinhos também. E editor de muito tempo nos quadrinhos, né? É um cara que fala sobre quadrinhos e trabalha com quadrinhos há bastante tempo no Brasil. Voltou ao livro que que a gente apontou no momento e o Rafa comentou, da Mulher Maravilha. Ele até fez a resenha para 451. Acho que vocês encontram essa resenha na internet, tá liberado. Senão a gente tem acesso. E acho que tem um filme, um documentário que eu não vi sobre sobre ele e a criação da Mulher Maravilha. Mas acho que vale o Rafa comentar também um pouco depois o negócio do laço da Mulher Maravilha, qual que é a origem disso. É muito louco. É um livro do Homens do Amanhã, eu tenho a versão em inglês. Esse é o melhor livro. Que é mais um exemplo de grande trabalho e péssimo caráter. Assim, ele está preso hoje por pedofilia. E esse é um dos livros mais importantes sobre a história dos quadrinhos que você vai encontrar por aí. Ele liga o começo dos quadrinhos americanos aos gangsters e a esse submundo de crime, como eles usavam a impressão de quadrinhos para lavar dinheiro. Então, assim, só para fazer um momento palestrinha e botar um pouco de... Mas aí faz algum comentário? Biografia. Eu acho interessante, Rafa, sobre essa questão, você colocou o trabalhador, né? O trabalhador artista e o artista como um intelectual também, né? Então, tem uma questão aí que você coloca muito interessante, quando a gente está falando de Marx também, nosso grupo, é a questão da distinção entre trabalho intelectual e trabalho manual. O artista é um trabalhador manual também, com a arte, né? Ele cria, é um intelectual, também trabalha, né, ao construir o seu desenho, o seu trabalho, ele é um trabalhador manual, nesse sentido, né? Então, essas questões, estou só colocando essas questões, e também colocando a questão da alienação, que você colocou, muito interessante, na medida que esse trabalho passa ao mercado, o afastamento, né, do produtor do seu produto, né, é alienação. Tem muitas questões que a gente pode trabalhar no quadrinho, né, analisando a partir de Marx, a questão do fetiche, né, a gente vê os trabalhos prontos, os quadrinhos prontos, a gente não vê todo o processo de criação também. Então, você colocou questões importantes aí. Eu só vou colocar uma questão. Quando você fala de artistas medievais, existia um mito, né? Os artistas medievais não assinavam suas obras, né? Aí você colocou uma questão aí, né? Que essa coisa começa com o capitalismo, né? Essa questão do autor, né? Gente, é a casa do bispo. É a casa do bispo. É uma filial da casa de Deus do Vaticano lá na sua cidade. A cidade tinha que ter um tamanho para ter uma catedral, e era importante você chamar um cara para trabalhar no lugar, você já tem um reconhecimento daquilo. Mesmo assim, foi uma conquista muito lenta. O Velázquez era o pintor do Sacro Imperador.
do rei espanhol, que era o imperador da Europa. O Velázquez não podia comprar uma quinta, ele não podia comprar uma propriedade. As compras de propriedade, elas só começam a acontecer no final do século XIX. Sabe por quê? Sabe o que ele tinha que desautorizava ele a ter a propriedade? Ele tinha um negócio chamado defeito humanos. Ele tinha um negócio que era, ele fazia coisas com a mão. Você faz coisas, você não é nobre. Hoje em dia, quem tomou o lugar da oligarquia, da nobreza, é o mercado financeiro. É a não produção. Uma parte do golpe brasileiro de 2016 é um golpe do mercado financeiro contra a indústria nacional. Contra a fabricação versus a especulação. É degradante, era degradante o cara trabalhar, assim como é degradante. E uma parte da explicação do subdesenvolvimento artístico no Brasil vem do fato de que o cara de classe média, o boy de classe média, não sabe limpar a bosta da privada dele. Porque trabalhar com a mão é degradante. Porque foi a última nação continental a abolir a escravidão. Em São Paulo, depois de todo mundo. Então, e isso, ou seja, se na Europa, um cara que nem o Velázquez, gente, era o pintor, ele fez a primeira história de curadoria, ele montou o Prado. Ele era o artista mais importante da Europa. Ele não conseguia comprar uma bosta de um sítio. O Piero della Francesca, muito antes, 180 anos antes, quase, ele, para você ver como vai mudando o status. No Renascimento, os artistas que tinham status de criadores, que viviam, que eram cortesãos, ou seja, você vive na corte, que vai ser o Leonardo da Vinci, o Michelangelo e o Rafael. O Piero della Francesca, que é só 10 anos mais velho que o Rafael, ele demorava muito, ele já tinha o temperamento de artista. Mas ele recebe uma multa em azeitona. Eles cortam uma parte da ração de azeitona dele porque ele estava atrasando o mural. Olha a moral que você tinha, o artista. E era o Piero della Francesca. O Piero della Francesca é o top desse planeta aqui, desse lado do planeta, né? Enfim. Você pega, voltando ao negócio do artista e alienação, eu gostei muito disso que você falou, porque eu queria voltar a falar um pouco o que eu acho que é a redenção da arte, porque, no fim das contas, eu sou o meu comunista é um sonhador, né? Eu acho que a arte, ela tem uma característica que é o seguinte, ela dá um nó na alienação do trabalho no momento em que você faz uma coisa, ainda que eles peguem aquela coisa de você, aliene no sentido bruto, material, aquela coisa é sua. Você se enxerga no trabalho que você está fazendo. Diferente do cara que está na linha de montagem, do cara que trabalha no escritório, do cara que, enfim, que trabalha na construção civil, o artista, ele coloca no que é dele, ele tem uma espécie de realização pelo trabalho que o Marx chamava de filosofar pela manhã, pescar na hora do almoço. Por isso que o Marx fala que, tem um trechinho, os poucos trechos do Capital que ele fala de arte, ele diz primeiro que é um produto totalmente diferente dos outros, né? Ele fala isso mais de uma vez, olha, várias coisas que eu falo aqui, em arte é diferente. É um produto muito diferente. E não é à toa que é por isso que a arte é o grande produto, símbolo do capitalismo especulativo. Não é à toa. Vocês acham que lava dinheiro em futebol? Vocês já ouviram falar de venda de arte, do alto mercado de arte? Você sabe quanto custa o Guerra de Richter, que está vivo? Uma tela de 50 centímetros dele? Custa 50 milhões de dólares. Sabe quantas pessoas ele precisa para fazer uma tela? Ele. Sabe quanto pagam de imposto sobre essa tela? Nada. E é um valor atribuído, entendeu? É um valor de mercado que o mercado se auto-restabelece. Em futebol, não adianta você criar uma cultura de fetiche e como chama? De chancela, se o cara não faz gol. O Ronaldo Fenômeno veio para o Corinthians por $1 zilhão. E era o Ronaldo Fenômeno, ele parou de fazer gol e escreveram um gordo safado na porta no portão dele. Não adianta. Se o Messi parar de fazer gol amanhã, eu vou jogar pedra na casa dele em Barcelona, não adianta o título. Agora, o artista não, porque se os 10 maiores artistas do mundo, artistas plásticos do mundo, atravessarem a Paulista de mão dada,
ou a avenida aí principal da cidade que vocês estão, ninguém reconhece. Entendeu? Os outros estão de olho. Só o Neymar mesmo para tentar lesar o rei da Espanha, né? Porque tá todo mundo de olho em movimentação de futebol, tá todo mundo de olho na movimentação do cinema, tá todo mundo de olho nas outras manifestações, e você diz, isso vale ou não vale em cultura popular, isso acontece também. Você faz um gibi, o gibi não vende, no caso, o suficiente para valer o investimento, ele entra em dúvida. O produto, por melhor que seja a produção. Agora, em arte, não tem a menor importância. A maior parte os últimos 10 anos, os vernissagens de São Paulo foram fechados para o público. Nem convida mais, não sai mais do jornal. Ninguém liga. Para quem precisa? Sair você aí, pobre, para ir lá ver a peça de arte. O que interessa? Para todo mundo, entendeu? Bom, mas enfim, eu acho que ele tem esse processo de libertação, mas por outro lado, mais nas artes populares, nas artes gráficas, elas têm a mão da indústria. Então você é um funcionário. Quando eu faço desenho animado para televisão, eu não me considero um artista, eu me considero funcionário da indústria do entretenimento. Eu não tenho direito sobre as minhas obras, eu não tenho liberdade para criar o que eu quero, e eu sou, inclusive, censurado. Eu recebo telefonema de advogado, da Nickelodeon, porque, olha, você não pode postar isso na rede social, olha, não sei o quê, nós vamos romper o contrato. Entendeu? Então é diferente. O cara é menos artista. Não tem jeito, ele é menos artista, gente. O Jack Kirby não é um artista. O George Herman, criador do Crazy Cat, se vocês não conhecem o George Herman, criador do Crazy Cat, é uma falha que vocês podem corrigir agora procurando ele no Google e se apaixonando imediatamente por ele. Alguns artistas são tão bons quanto o George Herman e a obra dele, Crazy Cat. O melhor Rembrandt, o melhor Joyce, o melhor Beethoven, mas ninguém é melhor. Enfim, o Jack Kirby, que fazia o grande desenhista de super-herói, né, dos anos 60, ele não é um artista como é o George Herman. Ele não tem controle sobre o material que ele faz. Ele não faz o acabamento. Ele trabalha como equipe. Gente, eu não estou dando valor manual, porque o Donald Judd, que é o maior escultor do século XX, é o pai do minimalismo, enfim, das grandes tendências da arte industrial, ele não sabia pregar um parafuso. As peças dele eram feitas de ferro, mas ele sabia pregar um parafuso. Mas o que acontecia, a obra acontecida, ainda que ele não tocasse na obra, fazia parte da concepção e das ideias dele sobre arte e sobre a vida. Vocês entenderam a diferença? Não é questão de fazer com a mão, entendeu? O Pendleton Ward, que é o criador do Hora da Aventura, é um artista. Ainda que ele não desenhe a Hora da Aventura, ele não faz nenhuma das animações, ele mal anima. Outras pessoas fazem. Mas a Hora da Aventura é uma criação dele. Entendeu? O outro infeliz que anima todas as cenas do Pendleton Ward, que faz o cenário seguindo as recomendações do Pendleton Ward, e que provavelmente desenha muito melhor que o Pendleton Ward, não é o artista. Vocês entenderam a diferença? Isso acontece. Isso acontecia antes e acontece no capital. Olha como isso fica acirrado. Só para voltar a esse assunto do arte como capital. Um dos primeiros criadores, você sabe que as catedrais góticas, elas eram desenhadas diretamente no chão, né? Você não tem a planta baixa, você riscava na área e você já cortava aquelas árvores, as árvores já serviam de tapume e você já levantava a igreja ali por gerações, né? Em geral, você tinha um desenho de fachada feita por corporações de ofício. Quando o Brunelleschi faz um projeto unificado e assina, inclusive, as laterais, as lanternas laterais, a lanterna aquela enfeite redondo, sabe? Os atavios, ele enfrenta uma greve de pedreiro, de mestre de obra, de 10 anos. Porque o cara ficou rebaixado ao pedreiro. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso que eu falei? Vocês estão com uma carinha assim... Eu sou muito meândrico, né? Eu dou muito salto histórico. Achatamento histórico, eles chamam. Mas eu não sei outra forma de falar as coisas que eu falo. Porque na minha régua, que é a régua estética, o The Clash e o Degas, eles têm o mesmo valor. Entendeu? Assim como o Radiohead e o Saramago. Tem aquele mesmo baixo valor. De arte pequeno-burguesa, chateada. Ai, a revolução. Ai. É quando o solipsismo ganha a arte. Perde a sociedade. Vai, pergunta, gente. Antes que eu...
Eu morro de hiperventilação. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Brasiliano, se apresenta aí. Oi, tudo bom? Brasiliano aqui do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta, voltando centralizar um pouco na questão do quadrinho, são duas perguntas, na verdade. Uma coisa que você já fala bastante é sobre quadrinhos argentinos. E os quadrinhos argentinos aqui, eu me refiro porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então tem uma conexão com o Uruguai e Argentina bem mais fluida do que o resto do Brasil. Isso é uma questão cultural, não é uma questão de separatismo, assim, tá? É uma análise assim mais de convívio mesmo, do inverno, de ser subtropical, né, tudo mais, e outras questões. E eu já vi muitas colocações suas sobre a questão da questão dos quadrinhos argentinos. Aqui também tem essa questão campesina que cobre essas três áreas assim que se fala, que eu acho que é um pouco de uma base política também. Tem essa questão da política e quadrinhos aqui da região, né? A gente tem toda uma estrutura também de estrutura indígena charrúa e minuano, então, que também conversa com isso. Essa é a minha primeira questão, assim, né, fomentar essa ideia sobre a questão dos quadrinhos argentinos, que também eles estão voltando com força agora no mercado brasileiro, com a editora, tanto a editora Figura, quanto a Comic Zone, também está trazendo mais duas obras do Brecha e a outra pergunta, que é uma questão contemporânea, assim, é sobre, você já falou sobre isso, mas também é uma coisa meio para instigar, assim, para dar uma atencionada, assim, que é sobre hoje aglomerados como Netflix, né, como o Prime, Amazon Prime, aglomeram essas séries, né, e você vê que está acontecendo a possibilidade de falar sobre temas que na televisão aberta não tinham mais sobre isso. Então, minha pergunta contemporânea, assim, e se existisse a proposta de transformar a série Deus aos domingos e tudo mais em uma série do Netflix, como exemplo, como isso retumba na sua cabeça sobre isso? Isso é uma reflexão, né? Tensionando, assim, que seria, como você veria, como seus olhos achariam disso tudo? Bom, eu vou primeiro para os quadrinhos argentinos e depois falo brevemente da coisa da Netflix, enfim. Eu acho que com os quadrinhos argentinos aconteceu mais ou menos o que acontece com os movimentos da arte de sempre. Você tem um período... O Pound, ele faz uma observação sobre isso, que é um pouco assim evolucionista, um pouco como se a história fosse uma série de salas translúcidas em que você vê que vai acontecer. A história é mais indeterminada que isso. E a subhistória, a história da arte que está dentro da história da sociedade, ela também tem muitas indeterminações, ainda mais se tratando do talento. O quadrinho argentino, ele tem, nos anos 50 e 60, uma continuidade dos trabalhos. Você tem um uso dos gêneros americanos de quadrinhos, história de detetive, história de cowboy, história policial, mas com consumo muito maior por parte da população e tiragens muito maiores, né? Eles mantiveram essas tiragens durante os anos 70, enquanto no Brasil uma parte da tiragem sofria uma censura maior. E lá, mesmo ele sofrendo censura, enfim, o que eu acho que aconteceu com o quadrinho argentino é o seguinte, é o que aconteceu com as outras artes. Apesar de ter uma retomada no mundo atual dos quadrinhos argentinos, ele está tendo uma retomada do Breccia, do Osterheld, dos grandes quadrinhos argentinos, do Munhoz e Sampaio, dos grandes quadrinhos argentinos dos anos 60. Muito do quadrinho argentino feito, hoje em dia, ele já nasce quadrinho argentino, o que é ruim. Vou explicar por quê. Tem uma decadência, que é a transformação de arte em cultura, que foi o que aconteceu com os super-heróis. Vamos pegar o exemplo do Hrothko. O pintor Hrothko americano, húngaro-americano, está na cabeça de vocês, não tá? Quando o Hrothko faz aquelas primeiras pinturas, todo mundo, eu falei de pintura, saiu todo mundo. Todo mundo desligou a TV. Quando ele faz as primeiras, quando ele pega uma trincha e ataca a tela com a trincha, aquilo não era arte. Aquilo era dentro da arte uma experiência que com o tempo vira arte e vira academia. Foi fatal isso. Acontece com qualquer artista e qualquer movimento. Aconteceu isso com a arte italiana. Tanto que, não a arte italiana, eles criaram um termo chamado maneirismo, a maneira de. É quando o cara já faz
para se encaixar em determinada... Eu acho que, voltando aos super-heróis, os super-heróis, eles não tinham uma formatação. As pessoas, os próprios criadores não sabiam o que era. Ele tinha uma indeterminação que leva a uma liberdade formal, já que você não sabe o que fazer. Vocês entenderam? No momento que os super-heróis se constituem como uma espécie de cultura, ou seja, você já tem as regras estipuladas, ou seja, ele começa a ser academia. Você consegue ter coisas boas, mas você tem coisas tão criativas. Eu acho incrível essas edições novas do Brecht, do Munhoz, esses caras todos são grandes artistas, né? Eu acho que isso pode, no Brasil, trazer uma liberdade nova, né? Um grande momento aí ainda para o quadrinho brasileiro, graças a ver quadrinho argentino em maior escala, mais gente, porque, gente, não tem Rótico sem a exposição, por exemplo, do Quarto Vermelho do Matisse, no MoMA em 1940. E o 2, 3. O Rótico mesmo fala, eu passei o dia inteiro olhando o quadro. Essas coisas existem, entendeu? E é essa oxigenação, no momento que a cultura sai um pouco dela e busca de outras coisas, é que nascem as grandes obras criativas. Entendeu? Na hora que você não está fazendo aquilo, é que você faz aquilo. É mais ou menos que nem sair à noite e querer trepar. Você sai à noite e fala, hoje eu se dou bem. Em geral, se você não apanhar, já é lucro. Entendeu? Agora sai para comer comer um hot dog com a amiga. Com um amigo. Sai para tomar um suco de goiaba. Entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu com o quadrinho argentino foi um processo de maneirismo. Você pegar a maneira do quadrinho argentino, e eles estão repetindo hoje, o que não tem nada a ver com a questão do colega de você. O colega de você está falando um negócio que é importantíssimo, que é, para você fazer uma arte boa, você tem que ter exemplos daquela arte. Entendeu? Tinha que ter no Brasil todas as edições americanas de super-herói, as melhores, tem que ter coisa. Tem que ter coisa. O problema do Brasil cultural, às vezes, no negócio de livro, não é que tem muito... não sei o quê, é que tem pouco de tudo, entendeu? A questão do Netflix, eu acho, por exemplo, o que aconteceu no mercado de roteiro, de televisão e cinema, aconteceu um fenômeno parecido que aconteceu com os quadrinhos no início do século XX. As melhores caras de ilustração e de charge política, no começo do século XX, eles começaram a ir para os quadrinhos, porque nos quadrinhos eles tinham mais liberdade, já que você não sabia direito o que eram os quadrinhos, do que eles tinham nas revistas políticas, como Punch, por exemplo, uma revista chique, não sei o quê, tinha todo um peso, e o cara vai fazer um personagem que nem o Oper, ele cria a Minha Mula Maud, que é uma mula que dá coice em todo mundo, e cria todo um gênero, que depois vai para o desenho animado. Vários dos melhores roteiristas de cinema, eles começam a migrar para a televisão, no final dos anos 90, início dos anos 2000, justamente para dar maior liberdade e você tem menos tempo dos produtores em cima do negócio e menos interferência dos produtores nos roteiros. Vocês entenderam? Como o roteiro acontecia muito em contato com o público, o cara tem uma espécie de liberdade. As grandes obras que deu em desenho animado, muitas das melhores obras do próprio estúdio Disney acontecem nos estúdios laterais do estúdio Disney, nos estúdios menos importantes, que eles têm liberdade para criar mais coisas, tem menos... Gente, imagina você fazer um filme do Homem-Aranha, a encheção de saco que não é o Homem-Aranha. Ainda mais nos anos 70, porque tem mil coisas que ele não pode fazer. E o Super-Homem, não é à toa que os filmes do Super-Homem são aquela porcaria que sempre é. Não consegue fazer filme bom, porque o Super-Homem não pode mil coisas. O Super-Homem não pode broxar, o Super-Homem não pode dar bunda. Imagina que legal o Super-Homem, ser um super gay. Gente, ia ser sensacional se ele arrumasse um kryptoniano para afrouxar aquele cu de aço dele. Mas ele não consegue, porque ninguém na Terra dá conta dele. Não é? E, de repente, você vai sugerir isso. Não consegue. Agora, uma revista que nem a Mad consegue, faz o super dump. A revista Mad é o grande evento do William Gaines. É o grande evento, sei lá, cultural, um dos grandes eventos culturais ocidentais, entendeu? Porque enquanto ela estava funcionando naquela chave de o que é uma revista de humor,
que é uma revista de humor que faz paródia de cinema. Não sabia o que era. Daí, os primeiros 10 números da Mad são geniais. Depois é óbvio que com a série está começando a acontecer o mesmo problema. Pode notar as séries da Netflix como elas já estão se repetindo, como elas já estão funcionando dentro de um, né? Dentro de um parâmetro. O cara já sabe o que faz. É série feita com algoritmo, ele chama. Gente, eu trabalhei com um idiota de mercado aí 6 meses martelando na minha cabeça. As crianças de 10 a 11, sabe? Ah, mas a criança não vai gostar disso. Você não sabe o que a criança vai gostar. Eu conheci a diretora e criadora, uma das primeiras criadoras do Cartoon Network. E ela falou que a técnica do Cartoon Network no começo era o seguinte, eles lançavam o desenho animado. Se desse certo, eles continuavam fazendo. Eu fiz uma reunião com ela com um monte de pedagogo. Eu já fiz de tudo nessa vida, viu? Meus pêsames. Pois é. E os pedagogos todos preocupados com como ela descobria os elementos. Ela virou e falou para eles uma coisa ótima. Ela falou, quando vocês acham que eu achei, né? Como vocês acham que eu achei que um surfista machista que apanha de mulher ia ser o maior sucesso da emissora com criança de 3 anos, que é como ele chama o surfista? Existe até hoje. Tem um topetão? Apanha de Johnny Bravo. Johnny Bravo. Ela falou, eu criei o Johnny Bravo para ser uma vinheta de intervalo, para uma homenagem às meninas que trabalham no estúdio, né? Porque tem aquele bando de homem de desenho animado. Vou falar para vocês, viu? É que nem os caras de quadrinho, é um ambiente. Se vocês acham os coleguinhas de vocês da universidade machista, vocês vão se espantar. Enfim, ou não, né? Ela fez aquilo como uma espécie de homenagem. De repente, as crianças de 3 anos amam até hoje. Passou quase 20 anos da criação do personagem, foi mostrar para o meu moleque de 3 anos, ele gargalhou. Fazia um desenho animado de 30 segundos, gargalhou. Achou aquilo uma grande piada, mistério. O mercado também tem um pouco dessa coisa, enfim. Como a história, indeterminada. Com a Netflix, com os meus personagens, por exemplo, minhas coisas, eu acho que passou o tempo, né? Eu não tive o timing. Entendeu? Eu acho que agora eles já estão num período, enfim, eles têm um controle muito maior do que vai entrar no ar. Vocês podem notar que aos Vikings já se seguiu, tem uns 10 caras iguais ao Ragnar na televisão. Netflix você zapeia, tem um monte de cara com cabelo raspado aqui e tal, o mesmo a canastrice do Ragnar, enfim. Você repete como uma fórmula, dá certo comercialmente. E, enfim, acontece, né? O próprio Pendleton Ward, é um gênio do desenho animado, ele está se repetindo no último desenho animado, ele fez uma coisa de podcast, com aquelas imagens do Hora da Aventura maravilhosas, mas esvaziado da criação. Já é um negócio de algoritmo, já, por mais bonito que seja, né? Enfim, eu agradeço. Eles compraram, né, os direitos. Eu tenho os direitos comprados, mas até fazer, né? E eles estão de olho na política hoje, entendeu? Não é mais tão independente. Qualquer empresa americana, gente, não tem esse negócio de capitalismo, né? Como é que eles chamam? Estado mínimo é só, assim, o cara tem que ser idiota, né, para acreditar no estado mínimo, né? Eu não conheço grande empresa que não tem usado. Eu trabalhei também numa editora de livro de arte, né? A gente só fazia livro para Rodia, esse livro de cliente. É um livro que nem era vendido, o cara recebia. Calhamaço, Manabu Mab, 600 páginas de cor. Era sempre com incentivo a isenção fiscal, né? Sempre foi. Eu nunca. Gente, a indústria do carro, que é a indústria mais mimada pelo governo, que é a indústria do carro, e a indústria cultural de televisão, ela começou como uma indústria privada. Mas quanto mais ela cresce, mais ela precisa do Estado. Mais você paga pelo negócio. A tendência é que a Netflix se transforme em mais uma multinacional com material estatal, entendeu? Com grana estatal, vivendo dos nossos... O nosso imposto, que é aqueles 40 pau que a gente paga. 40, né? 40 reais que a gente paga por mês para eles.
fazendo produto, né? E se não tiver ajuda do governo de agora em diante, vai ser deficitária a empresa. Já é deficitária, né? Vai continuar sendo. Enfim, eu acho que talvez não... Acho que não vai acontecer nada. Voltando à pergunta lá dos meus personagens, eu não gosto de falar das minhas... Fico triste, sabe? Quando eu falo dos meus personagens. Dá tristeza. Mas, enfim, acho que a tendência a ter material diferente vai diminuindo também na Netflix. Pode reparar como teve esse movimento. Vai caindo, eles vão esquematizando, entendeu? Vai ficando esquemático, vai tendo uma forma de se fazer. O formato era muito mais livre, gente. Tinha série com 6, ainda tem, né? As séries estão no ar, era com 6, 8 episódios. Não tem o formato de 26. Isso já é uma baita liberdade com relação à TV fechada. Uma série, você criar um seriado que não vai ter 26 episódios, vai ter 8, vai ter 15, entendeu? Isso é uma baita liberdade, não tem 21, não tem 12 minutos o desenho infantil, tem 15. Isso é uma baita liberdade, mas com o tempo vai se transformar. Aí vai aparecer uma outra coisa, um outro canal de streaming, vai fazer concorrência com o Netflix criando formatos mais abrangentes, conteúdo mais picante, ou mais, enfim. É assim que acontece a criação artística. E eu vou para onde me chamarem, porque eu sou empregado, né? Quero dinheiro. Talvez eu tenha o Google. Vai, continua, vai, gente. Sim, com certeza. Eu queria falar sobre, dar uma também, já vi você falando sobre, voltando ao Crazy Cat, sobre a questão simbólica deles ali, que você falou sobre a questão do triângulo amoroso, que tem essa ideia do rato que dá a pedrada, e tem o cachorro que é policial e tal, né? E como é que essas são essas visões semióticas, assim, e qual é o período mesmo do Crazy Cat? Eu me esqueci a década. Ele começa a publicar em 14, ele começa um ano e meio antes. A tira aparece debaixo de uma tira dele chamada Upstairs Family. E ela vai se transformando numa tira própria. Mas como ele é muito começo dos quadrinhos, o primeiro formato do Crazy Cat é vertical. Você sabia disso, Leandro? Sabia disso, Maria? Começa vertical, na lateral e ele vai criando outras... Muito dos diálogos originais do Crazy Cat é porque ele era colocado como se fosse um conto. Olha para vocês verem como a falta de... Enfim, a ausência de uma formalização daquilo traz uma criação para aquilo, né? E eu acho que... Voltando à questão ideológica, no Crazy Cat, por exemplo, ainda que seja, na minha opinião, um quadrinho libertário, de fundo libertário, no sentido da fatura dele, que é muito livre, é muito volátil, o cenário vai mudando sem que os personagens saiam do lugar, o personagem protagonista, ele fala uma mistura de creole, né, daquele creole, que é o afrancesado, né, com mexicano, com palavras do Yiddish nova-iorquino, então eles misturam, ele tem tudo lábio, se desfaz no ar, né, como aquela frase famosa do Marx sobre o Capital, enfim, tudo se desfazendo no ar. Por outro lado, ele se engaja na Primeira Guerra Mundial, ele tem tiras super agressivas, anti-alemãs, assim, um pouco a mando do Hearst, que era o chefe dele, né? O que eu acho do Herman, por exemplo, comparando o Herman, ou o Winsor McCay, do Little Nemo, enfim, ou o próprio Seeger, ou as tiras de aventura, com os quadrinhos de super-herói, eu acho que moralmente, ideologicamente, eles não diferem em nada. O Fantasma, por exemplo, é uma tira racista, né, reacionária, tem o Moana, né, tem um cara que é um empregado africano com uma roupa de leopardo, que mal se comunica, né, que é só força física. Moralmente, não tem, só que você tem uma produção pequena e você tem pouco tempo prático para se meter naquele conteúdo, sabe? Se meter naquele conteúdo. Bom, voltando à coisa da televisão, ainda assim, o Netflix tem muito mais liberdade para os artistas que trabalham com ele, para os profissionais que trabalham com ele, do que a televisão aberta. E a liberdade do Crazy Cat, ela provém das condições materiais que o Herman recebe. Um artista que nem o Herman,
ele tem uma... Gente, o negócio material é muito importante para a arte, não tem jeito. A diferença do Gauguin para o Van Gogh é justamente, está baseada no fato de que o irmão do Van Gogh bancava aquela pintura em paste dele, grossa. Ele fez... Aí o Van Gogh produziu bem por 3 anos, só que fez quase 400 pinturas. O Gauguin fazia 1 ou 2 pinturas por ano, porque ele não tinha dinheiro para tinta. Entendeu? Não tinha dinheiro para tinta. O Hermann, ele era amado pelo Hearst, que é o dono do conglomerado, é o personagem que vai inspirar o filme Cidadão Kane, do Orson Welles. O Hearst, ele deu liberdade artística total para o Hermann. Ele dava um salário poupudo, né? E o Hermann não tinha obrigação de apresentar a tira diária. Ele apresentava, mas ele não tinha obrigação. Ele vai pegar a tira, as dominicais, quase 10 anos depois de estar produzindo a diária. Então, ele tem uma facilidade que acaba aparecendo no trabalho dele. Né? Gente, uma parte da diferença da qualidade artística do Picasso e do Matisse para os contemporâneos da Escola de Paris é que o Picasso e o Matisse foram os primeiros caras a ganhar dinheiro com arte. E aí você tem possibilidade material, você tem tempo. Vai fazer voltando para a televisão, vai fazer uma seriado no Brasil e vai fazer um seriado nos Estados Unidos. Vai olhar a equipe de pesquisa sediada só em Nova York, tratando de lobby do House of Cards. É uma equipe de mais de 10 pessoas para fazer pesquisa. Vocês entenderam? É uma condição material que o cara dá pode trabalhar bem. Né? A questão, voltando à questão semiótica, a questão de significâncias dos personagens do Crazy Cat, é que... desculpa, querido, você falou seu nome, eu esqueci. O brasiliano, Brasa. Brasa. Eu acho que foge um pouco do tema das condições sociais e leitura social e criatividade dos quadrinhos, sabe? Então, eu vou falar mais dessas... Se por um lado o Hermann, ele trabalha com grande liberdade, mesmo as questões raciais, então tem um momento que a Crazy Cat é um gatinho preto, e ela passa por um salão de beleza e ela fica branca, e o Ignatz, que é o rato que detesta ela, se apaixona por ela, até que descobre que ela é uma falsa branca. E isso está falando um pouco do próprio Hermann, que era negro nos Estados Unidos no início do século XX, durante a fundação da KKK, e ele nunca tirou o chapéu na redação. As pessoas se lembravam disso dele nunca ter tirado, porque ele tinha o cabelo crespo. E se perguntasse o que ele era, ele falava que ele era grego. Que ele era diferente. Americano, bicho racional, burro também, ignorante também, né? Parece brasileiro. Falar qualquer coisa o cara acredita. E, enfim. E ele, em vários momentos, ele tem essa... Por mais que seja lábio, tem uma coisa que eu falo que a Maria Clara gosta muito. Muito do que o artista fala de melhor, ele fala a despeito dele mesmo. Entenderam? O trabalho fala coisas que o artista não pensa exatamente naquilo. Então, tem lições de liberdade, de criação, que elas não podem ser vistas na obra do Hermann o tempo inteiro, assim como na obra de qualquer artista. Tanto que você... Gente, assim como na vida, o cara pode ser comunista e bater na mulher, não é? Pela liberdade do trabalhador, e a mulher está lá em casa tomando gordoada. Ou a mulher que é feminista, mas a empregada doméstica vai lá na casa dela, limpar a casa dela no meio da pandemia. Não tem isso. Então, não tem, a obra de arte ela também tem essa irregularidade, essa indeterminação, entendeu? Então, tem vários Hermann dentro de cada uma das tiras do Hermann. E tem algumas facetas do próprio Hermann que são americanas, reacionárias, anti-mexicanas. Ele é um cara que adorava a arte mexicana, mas o povo mexicano, para ele, era subdesenvolvido. Inclusive os personagens. E era preto. Nos Estados Unidos. Da Ku Klux Klan. Entendeu? Então, enfim, a obra é assim. Ela tem essa... E eu acho que volta e meia um filme de super-herói pode ter alguma coisa legal de libertária. Capitã Marvel. E o gibi também, da Miss Marvel. Não é da Capitã, mas da Miss Marvel.
mesmo dentro aquele pensamento de o destino manifesto americano, aquela ideia de que eles que vão salvar o mundo, estamos vendo aqui com o corona, né, como estão salvando o mundo, né? Dentro daquilo, escapa do artista algumas dúvidas, no caso do cinema, da equipe inteira, né, de roteiristas, e fica uma espécie de... tem um espaço de liberdade lá. Eu acho bom... Eu tenho alguns filmes da Marvel que eu acho bons mesmo, viu? Bons filmes. Sou defensor desses filmes. Não é porque o filme é feito com uma equipe enorme, é todo quadrado. Olha outra loucura. Tem muita coisa que é melhor esteticamente sem ser arte. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não é porque o quadrinho é de autor que é bom. Sacou? Um produto que nem o Sex Pistols pode ter sido feito por uma loja de roupa, dono de uma loja de roupa, seguindo uma moda, uma pesquisa de mercado chamado artista sem nenhum talento, que foi o que tratou de fazer, e ficar melhor do que muito jazz contemporâneo feito de modo autoral. Sacaram? Olha como é indeterminado o negócio de arte. Não é a forma que você faz que vai... Então, por isso que um cara que nem o Jack... Então, o problema para mim do Jack Kirby ou dos caras da geração do Stan Lee e da geração atual não é que eles... Não é só por isso, não é só um motivo que faz a obra de arte ou ser reacionária, ou ser... Enfim, são várias determinações vindo de vários lugares, né? Você fica velho, abanar o braço é uma temeridade, né? Eu estava vendo aqui na câmera, é só uma bandeira aqui a parte de baixo. E eu acho que vários desses filmes da Marvel, ainda que seja a solução final, termina a grande sequência de 10 filmes com bomba atômica. Qualquer filme de heroína americano tem bomba atômica. O Godzilla, ele desperta o Godzilla, que é herói, com bomba atômica. O Watchmen, a solução final do Watchmen, o anarquismo do Alan Moore, é bomba atômica. É uma bomba que unifica todo mundo. E o Watchmen pega, então ele tem um personagem que é um fascista, que é o Rorschach, é o fascismo, o cara que faz o fascismo, esse fascismo popular, né? E combate o fascismo oligárquico do cara que é mais rápido, enfim. E o outro que também é um personagem, que é o Capitão Manhattan, que é a própria bomba, né? Ele é o deus da história, enfim. Então, por mais que ele critique aquilo, o Alan Moore critique a cultura americana, ele não dá uma saída para aquilo. A solução é aquela de novo. Rafa, no quadrinho é uma explosão, é um monstro que vem do espaço, não é a bomba atômica. Mas é bomba atômica, gente. Nenhum desses tem bomba atômica literal. Quem que é a manopla do infinito? Vamos ver o final da coisa. A mão do infinito lá, manopla. O Homem de Ferro não podia ter decidido, voltou todo mundo para casa e ficou todo mundo feliz? Podia ter feito isso, não podia? Não, vou explodir todo mundo. O que eles usam no Vingadores 1? O que eles usam em todos esses filmes? É uma bomba atômica aquilo, gente. O herói da história chama Dr. Manhattan, em homenagem ao Projeto Manhattan. Vocês entenderam? Ainda que não seja uma bomba literal, Maria Clara, ainda que não seja uma bomba literal, é a solução final. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. É sempre uma solução eugênica para quando o destino manifesto não está indo na direção do destino manifesto. Toda vez que tem uma disfunção, e é comum do gênero. Isso sim faz parte do gênero. Assim como o terror é um gênero, quase sempre, os melhores filmes de terror são reacionários, são pró-status quo. Cita um filme aí de terror. Bom. Amanhã... qual que a gente viu outro dia? Filme de terror. Ele é pedindo citar filme de terror. Massacre da Serra Elétrica. Excelente. Mesma coisa. Você tem o jovem americano branco, burguês, que entra em contato com a ralé fora do mercado de trabalho e que aquilo é o mal, que não pode ser contido. O zumbi, gente, o zumbi para mim são as massas famélicas. Assim como o vampiro é a oligarquia decadente, que dá lugar à burguesia, e o lobisomem é o cara, é o citatino que mantém liberdade do campo. O monstro é a quebra da ordem.
E o herói é o defensor do status quo. Isso não diminui a qualidade do filme de terror. Né? Ele continua bom. O Tubarão é um filmaço. Mas Tubarão é a natureza querendo quebrar a ordem do homem. E nós estamos vendo que a gente é o vilão da história. Né? Estamos vendo agora com o Corona. A natureza está voltando. O homem não é o lobo do homem, né? O homem é o lobo de tudo. O Massacre da Serra, enfim. Essa mensagem tem nos super-heróis, mas ela vai ganhando corpo com a produção, entendeu? Quando isso vai ficar... Também assim, é isso. O conteúdo pode ser reacionário ou conservador. Agora, o fascismo, eu acho que é uma coisa programática. Ele tem essa coisa de defesa de uma figura que, por sua vez, defende os interesses da oligarquia, né? Enfim, do grande capital. Rafa, oi. Nessa coisa programática do fascismo, teria, assim, então, um uso de todos os instrumentos possíveis para a propagação dessa ideia, né? Não só e de forma consciente na medida do possível, né? E aí você diferencia o super-herói, não é? Programático, é o que vai se tornando super-herói. Eu acho que nas grandes editoras, eu comprei agora os outros gibis da editora do Doutrinador. Tem um que chama O Santo. É um branco, loiro, que ele enfrenta outros magos, que nem o Constantine. Mas todo mago que não é Wasp, então ele começa matando uma macumbeira, depois ele mata um cara oriental, depois depois outro africano, ele combatendo religiões de matriz africana. É esse o santo, o novo santo, da editora do Doutrinador, coitado. Cara, nem tem nem noção, né? Enfim. Você falou do Doutrinador, o último quadrinho do Meliante aí é o Destro, né? Porque é um cara que vai matar todos os marxistas do mundo e tal. Isso. Aí, eu queria ver se voltando para o quadrinho americano, a gente tem esse movimento da guerra que empurra os heróis para a propaganda e depois eles vão ser reaproveitados para a propaganda anticomunista de novo, já nos anos 50 para 60. Uhum. Mas eu queria ver se você enxerga que tem alguma diferença nesses usos de propaganda dos personagens durante a guerra e na caça aos comunistas. Gente, essa é a diferença do fascismo para o reacionarismo comum, ou fascismo comum, como diz o Thales sabe. É o reacionarismo comum. Para um americano, não é assim. O Stan Lee, ele é um anti-russo moderado para um americano dos anos 60, você entendeu? Ele também não consegue fugir da cultura dele. O cara não consegue fugir da própria cultura. É impensável para um americano dos anos 60 falar, nossa, de repente os russos estão certos. De repente os Estados Unidos não devia ter invadido o Vietnã. De repente, sabe? O cara ele teria que ter uma visão que não enfim. Né? É isso, é o que aconteceu com o Freud, né? Assim, por mais revolucionário que seja o trabalho do Freud, ele esbarra no tempo dele, como qualquer pessoa. O cara não existe, tem uma expressão, tem um erro muito comum das pessoas, usar para descrever um trabalho, dizer que é à frente do seu tempo. Não existe isso, tá? O grande artista, ele tem as grandes qualidades e os grandes defeitos do seu tempo. E arrisco dizer que quanto mais entranhado nos defeitos do seu tempo, melhor é o artista. Ele vive com mais força a sua contemporaneidade, sabe? Eu acho, por isso que eu acho que quando ele entra, ele chama os mísseis, numa história do Stan Lee, ele chama os mísseis de guardiões silenciosos da democracia. Míssil nuclear. O guardião silencioso da... Cara, ele tá repetindo, ele só tá repetindo o negócio, entendeu? Ele não é tão escandaloso. É como o racismo do Monteiro Lobato. Soa muito mal hoje. Mas, gente, ele é um cara que pegou a escravidão. Ele foi criado por ama de leite. Vocês entenderam? Ele olhar com carinho a ama de leite, mas não enxergar ela como escrava, só faz ele um homem da época dele. Tem que ver isso. Entendeu? Agora, um cara que faz quadrinho hoje, falando dos guardiões silenciosos da democracia, é fascista. Hoje, sim. Entendeu? Um cara que faz um personagem chamado Destro, aquilo é programado. E aquilo é pago, viu? Aquele cara é pago.
aquele cara, eu duvido que aquele cara não seja pago. Departamento. Olha só, inclusive, eu andei investigando na época, ele abriu um financiamento coletivo e tinha muitos perfis de financiamento com valores médios de pessoas que nunca tinham colaborado em nenhum outro quadrinho antes. Isso é uma coisa muito rara nas colaborações coletivas de quadrinho. Geralmente são pessoas que já participaram de mais de um projeto anterior. E ali era a maioria, a franca maioria, 60% ou mais. Então, assim, indica que era a gente botando dinheiro. O que se fala a boca miúda é que teria sido própria coisa de alguns dos filhos da desgraça na presidência aí. Sim, gente, aquilo é pago, gente. Ele conseguiu fazer uma série, ele fez uma história. O Maurício de Souza é o maior quadrinista brasileiro. É o cara de maior sucesso no Brasil há 40 anos. Ele foi fazer, depois de 40 anos, o primeiro longa dele. O Doutrinador foi um fracasso. Nenhuma editora quis. O cara editou sozinho e fez um longa. Arrumou 10 milhões de reais para fazer um longa. Ninguém estranha isso? Sim. Sabe? Enfim. Agora, é diferente de americano fazer isso brasileiro, entendeu? É diferente, gente. Sabe? Gente, eu queria ver se mais alguém tem comentários, perguntas, porque a gente já vai partir para os encerramentos, então é agora ou nunca. Lá. Essa questão do fascismo é realmente uma necessidade de síntese. Né? Aliás, não é só fascismo, não. A ideia de término, solução final, né? É bem dentro do fascismo mesmo. Né? Então, explosões, a morte de todos, é uma ideia de síntese. Né? Você termina, você fecha, não tem nada depois. É uma verdade absoluta que se define, né? Quer dizer, a partir disso tem banal. E é muito interessante que essa questão, hoje, a gente vê hoje, tem o Dugin, não sei se é o Dugin, né, o russo, né, da quarta teoria política, né? Ele tem uma leitura que é do século XX, ideia de rupturas, né, que o mundo passa por constantes rupturas. Começo, quer dizer, quando a ideia de que sociedades elas passam por mudanças e fins, escatologias constantes. Por exemplo, o Império Romano passou por um fim escatológico, né? um apocalipse, e daí outra era, ruptura. E o Dugin trabalha essa perspectiva, né? Aí nessa perspectiva de que essa nova era está terminando, e de que, de síntese mesmo, terminou, começa outra, novo início. Também interessante essa leitura que você faz aí dessa finalização, que é realmente uma constante muito. Eu não vi esse filme da Marvel, não. Mas é a frase do nosso presidente, tem que ver isso aí, terminar com isso aí. É um negócio teleológico, né? É um negócio teleológico, uma grande narrativa. Matar 30 mil. Ele é predestinado, ou seja, ele veio antes. O caminho dele. Né? A trajetória do herói é muito usada pelo fascismo. Eu não estou dizendo que ela é fascista, ela é muito usada pelo fascismo. Porque ele é um negócio teleológico, ou seja, logo nos primeiros passos o fim está dado. O objetivo é só um, como você disse. Só tem um jeito, só tem um caminho. Em geral, só tem um caminho. O caminho é explodir todo mundo. Acabar com a oposição, aí tem isso, como você disse, uma síntese, um todo histórico, que se autossignifica, se autojustifica. Tudo que está fora daquilo, ele está fora da síntese, ele está criando segundas leituras, ele tem que ser eliminado. Não pode ser eliminado. Gente, tudo que é filme da Marvel termina assim. E são os mais avançadinhos, né? Mas antidialético. E antidialético, lógico. É antidialético. Quando você falou dos formalistas russos, né? Eu acho que Lefebvre, ele fala sobre a dialética formal e a dialética, né? A lógica dialética, a lógica formal, ele faz uma crítica, né, ao modelo stalinista, né, que você falou no início, né? E agora esqueci o que eu ia falar.
Eu entendi o que você está falando. É uma oposição. A negação dialética que a gente depois pode discutir, a dialética hegeliana, não é uma negação. É simplesmente uma lógica formal. É simplesmente, a gente pode falar até uma espécie de silogismo. Não há uma dialética. Não há oposições. A ideia é como o caminho do herói, né? O caminho do herói é aquele caminho reto, tem uma finalidade. Né? A gente vai ter Teseu, né? Você acha que eu li também Teseu, né? Teseu da ida de Teseu a defender para proteger, né? Para acabar, romper com a história. Né? Como com a história, para contar a história do jeito certo. Atenas eternamente deveria, né, levar seus jovens para serem oferecidos a Minotauro, e Teseu consegue romper, né, com a ajuda de Ariadne, que depois é jogada fora da história de Teseu, né? A Ariadne é a grande intelectual. Sim, ela traça a história. Ela traça como ele chegou até ali. Mas depois, quem é o herói? Teseu. E olha, no caso do integralismo, o mito de Teseu, né, do herói, o Plínio Salgado, que foi o chefe integralista, se utiliza muito do mito de Teseu. É o herói que vai defender a nação, né, vai proteger e vai libertar a nação dos minotauros esquerdistas, dos minotauros do comunismo, né, do comunismo. É impuro, né? Da família, os pátria e família, que é o lema que Bolsonaro usar na Aliança pelo Brasil, só que a Aliança pelo Brasil não se concretizou. O Deus Wood de hoje. Gente, é um monstro. Ele é a categoria impura, né? O monstro é o homem touro, é o lagarto gigante, formiga gigante. Ele tem impureza das categorias, que deve ser combatido pelo herói, com as purezas de intenção em seu caminho dado. Voltando, só para encerrar a nossa conversa, eu queria falar um pouco do problema do campo progressista da cultura, que é justamente quando para de pensar dialeticamente ou com ambiguidade, né? É essa espécie de correição moral que eles aplicam em obra de arte, entendeu? Que é um negócio que, como se a pessoa não tivesse ambiguidade na vida. Uma das coisas legais da obra de arte é justamente a ambiguidade. Pega um cara que nem o Peckinpah, gente. No Peckinpah, todas as heroínas são violentadas. Faz parte do trajeto da heroína, ela sofreu uma violência e gostar. Imagina isso. Né? Ele está discutindo um negócio de fundo aí, de educação da mulher, e hoje é um cara que, sei lá, ele fica esquecido porque ele tem uma ambiguidade da obra de arte que a pessoa vê e fala, Peckinpah é estuprador. Ou faz o elogio, que é o problema que eu vejo no texto do Rogério sobre o Super-Homem. Entendeu? A obra de arte pode falar coisas fora do que você está lendo. Entendeu? Então, muito do campo progressista, ele não está sabendo julgar a obra de arte e lidar com a obra de arte, porque a obra de arte ela vai ser sempre conservadora em algum ponto, gente. Ela vai ser sempre conservadora em algum ponto. E você não pode exigir de um artista que ele participe de todas as causas. Você pode exigir dele que ele não roube ninguém na vida, no máximo. Não é? Porque tem ambiguidades as coisas. Né? Porque a liberdade da mulher branca não é a liberdade da mulher negra. É isso. Né? E se a liberdade da mulher negra americana não é a liberdade da mulher negra sul-americana. Não é pergunta, não, é só um comentário. Quando você falou da questão do mercado que movimenta dinheiro, que a monarquia agora é o mercado financeiro e tal, eu lembrei de um negócio interessante. Tem uma graphic novel do Manara, o Milo Manara todo mundo conhece, né? A pegada dele é mais erótica e tal, mas é a revolução. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. Enfim, chama Revolução, é um livro do Manara. E é curioso, porque nessa história tem uns malucos lá que eles se associam e eles acham que a culpa de todos os problemas da atualidade são as celebridades.
que movimentam muito dinheiro, tiram dinheiro das pessoas e da comida e da saúde, não sei mais o quê. E o curioso é que eles fazem, por isso que o nome é Revolução, eles pegam a Revolução Francesa como mote. E eles pegam uma guilhotina, põem num teatro, e eles vão pegando todo mundo para guilhotinar. Então, entra jogador de futebol, entra apresentador de TV, entra pintor, entra atriz pornô, que eles acham que, se você é celebridade, você não pode continuar existindo porque você é responsável pelos males da humanidade, né? Eu achei uma coisa interessante com a ideia da Revolução Francesa. Então, para esses caras, a monarquia é a celebridade, a indústria de celebridade, né? Que é o que eles estão pegando pesado ali. Nada como confundir o capanga com o chefe, né? Confunde o capanga com o chefe. O fascismo foi muito isso, né? Os políticos, né? É contra a política. E aí, como se você fosse eliminar os políticos, o mercado financeiro fosse arrumar um PM, sei lá o quê, sabe? O problema não é o capanga, né? O juiz, sei lá o quê. Para mim é tudo capanga. Rico é problema. Tem que criminalizar a riqueza, gente. Tem que criminalizar a riqueza. É isso. Meio simplista, né? Mas é isso, no fim das contas. Gente, eu estou exausto, mas você tem pergunta? Gente, não sei se tem tempo ainda, eu tinha alguma pergunta. Desculpa. Por favor. Tem tempinho? Eu vou tentar ser rapidinho, pode ser? Por favor. Porque pode ser respondida assim, com sim ou não. Assim, antes você a gente estava falando sobre quadrinhos e TV, você cita muito a questão de artistas de pintura e tudo mais. Eu queria que você também comentasse sobre um paralelo sobre a literatura e o quadrinho, já que você participou eu acredito, da Flip em algumas conversas lá, acho que 2015, eu estava lá junto com... Esqueci o autor, acho que é francês, e eu queria que você então comentasse, e também, ainda mais porque o quadrinho ele é algo também muito recente no Flip, né? Então eu queria saber a tua percepção dessa questão de como é que essas linguagens estão conversando, e por que é tão recente, e por que agora teve essa importância, né, e peso dos quadrinhos para estar lá dentro. Bom, a explicação é, infelizmente, comercial, né? Ela é o seguinte: os quadrinhos eles estão vendendo cada vez menos em banca. E eles vão se tornando um jeito de você garantir a continuidade dele, é você transformar ele num produto. As graphic novels, elas não começam os autores independentes. Os autores independentes, eles começam fazendo gibi. Ainda assim, mais caros do que o gibi de banca, mas gibi. As graphic novels começam como iniciativa das grandes editoras para fazer um produto diferente, um preço diferente, em que compense a venda no preço a quantidade menor. O mercado de livros enfrenta uma crise parecida e a troca do livro, a leitura, você lê o que está dentro do livro, pela capa do livro, pela cara do livro, o livro como produto. Aí sim, o livro como fetiche. Vocês entenderam? É o colecionador de livro. O colecionador de arte, gente, assim, cá para nós, o colecionador de arte mesmo, de grande arte contemporânea, ele é um tarado. Ele é um cara que ele acha que ele não pode viver sem a última novidade chinesa do cara que faz escultura de inox com cocô de panda. Ele não pode viver sem aquilo. Ele compra toda semana. Eu conheci grandes compradores, o cara compra toda semana. As coisas mais malucas, porque ele está bem. Enfim, é transformação. Tem duas carências aí. O mercado de quadrinho, que começa a perder o seu público, somente o público jovem. Você sabe que super-herói, quem lê super-herói é gente acima de 30 anos, né? Criança não lê mais super-herói. Criança lê Turma da Mônica. Quem lê super-herói é velho. E velho tem mais poder aquisitivo e troca aquele produto vagabundo de banca por um produto melhor. Por outro lado, quem lê livro não está tão interessado no livro quanto em mostrar o livro novo no selfie, no café, né? Tomando café, o livro. E o aspecto do livro vai ficando cada vez mais importante. Gente, os últimos livros de criança são brinquedos. São brinquedos. Tem livro de criança que custa R$100. É um brinquedo que você compra, tá? Dá um valor para aquele negócio.
Então, o que acontece? Você transforma o livro num produto estético, os designers, os capistas começam a ter um livro no Brasil, por exemplo, que tem baixo consumo de livro, o livro no Brasil é caro. Ele é caro. E tem uma edição aqui que eu ganhei, que graças a Deus eu ganhei do Conrad, é um negócio luxuoso. É um negócio com as páginas vêm coladas e você fica abrindo página, parece um negócio montando o livro. Uma chatésimo, mas enfim. E você também transforma o gibi num produto, entendeu? Um produto atraente. Para você chancelar aquele produto, ou seja, para você justificar aquele produto, você pega um cara que nem eu, assim, um cara que lançou pela Companhia das Letras, e fala, puta, ó, vai pra Flip. Vai lá e fica do lado do cara, do francês, fica do lado do cara que faz reportagem, não sei aonde, em livro. Transforma, entendeu? Você transforma aquilo num produto. Você dá valor para aquele produto. Como eu estava sempre no meio da arte e tal, eu tenho alguns leitores dos meus trabalhos que o único quadrinho que eles leem é o meu. Eles não conhecem mais nada de quadrinho, só gostam do meu. Eles falam, só gosto do seu, foi para Flip, você conhece arte e tal, e o meu livro estava para vender numa galeria aí, na Galeria Virgílio, então é uma questão mercadológica, a aproximação é mercadológica. O único interesse da Flip é esse, eu não tenho o menor problema com isso, eu também, para mim foi ótimo. Eu vendi livro pra caramba. Primeira vez que eu peguei um cheque poupudo Sabe qual foi o meu último cheque da Companhia das Letras, antes de eu resolver fazer meus próprios gibis? R$25. 25. Mas eles me tranquilizaram dizendo que o imposto já estava descontado. Falei, ufa. Então é isso, gente. Não vende livro. Entendeu? O livro que mais vende na Veneta, a minha outra editora, trabalho, Veneta, do Rogério de Campos, é como é que chama? O do Inferno. Custa 200 conto o livro. É o livro que mais vende, é um produtão. É isso. Por isso que eu fui para a Flip. Tentaram me transformar no produto, mas não deu certo. Só durou a Flip. Mas você tem produtos para vender, né? Aproveitando, né? Poderia exibir a camisa aí, né? Que está à venda. Aí pode olha só, o marketing não é pensado, é muito melhor, ó. Ou será que foi pensado? Adquirir com o autor, né? A criança índia, o quadrinho e também a camisa, né? A camiseta esgotou. Como é o único produto que esgotou. R$5 a criança índia, né? R$15, né? Vende 150 exemplares do Criança Índia. Olha que legal. Bom, gente, mais alguma pergunta? Rafa, brigadão ter topado vir falar com a gente aqui. Valeu mesmo. Sei que com criança em casa, além de tudo, é um cansaço, mas agradeço demais a disponibilidade, a boa vontade, o conhecimento. O pessoal aqui presente, aqui, o nosso grupo também, junto, agradecemos muito essa sua... Tem um integralista, né, o Gustavo Barroso, né, que ele fez uma história do Brasil em quadrinhos. Que medo. Sabiam disso? Que medo. Gente, tá um super-herói integralista. Hã? Eu tenho um super-herói integralista. Lançou lá na Bienal de Curitiba, o moleque. Agora? Calimã? Faz uns 2 anos. É um cara negro que toma uma poção, vira branco integralista. E bate em cara da roça. Eu vou fazer um filminho e mostrar para vocês. Cara, eu quero muito ver isso. Eu não quero ver isso, mas eu quero ver... entendeu? Mas a Márcia vai gostar, né? Ele usa o Sigma no peito? Tem tudo, tem tudo. O doutor Plínio fabricou no laboratório, é espetacular. E o curioso é que Sigma, genial. Sigma é o S do super-herói, né? Do Superman, né? É o S, né? Verdade. Uhum. Os super-heróis da igreja eram bem brasileiros. Tinha o Papai Noel, não era, como é que é? Esqueci o nome do... Saci Noel. Vovô Índio, era Papai Noel. Mas, gente... Os integrantes atuais tem o Galo Tupã, porque é aquela coisa dos galos integralistas, as galinhas verdes,
integralista do século XXI tem o Galo Tupã. O pessoal do movimento integralista linearista tem o Galo Tupã. Eles criaram. Antissemita, Trotsky nem Rothschild. Muito... A gente precisa liberar o Rafa aqui, então... Agradecemos mais uma vez ter Obrigado. aceitado esse convite. Imagina, Obrigada. pessoal, adorei. Gente, procurem Cole Comics, Jack Cole, C-O-L-E, Cole Comics. É o único cara que é um artista mesmo. Com todas as limitações, ele é o grande autor junto com o Will Eisner, é o grande autor de quadrinhos de super-herói. Para mim, é o único grande talento da história dos quadrinhos de super-herói. Jack Cole. Tá bom, gente? Tá. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigado.